Olá, bom dia para todos nós. Prazer muito grande rever a todos. O Livro dos Espíritos, constituído como sendo a primeira das obras básicas e o elemento fundamental para a estruturação do conhecimento doutrinário espírita, está dividido em 4 partes. E na segunda dessas partes, a primeira das questões da segunda parte, a questão 76, oferece para nós a informação de que os espíritos são, na verdade, os seres inteligentes que habitam o universo. Isso retira a ideia de que, de repente, nós sejamos propriedade da Terra, que nós sejamos indivíduos criados confinados a um planeta com um destino marcado para nos desenvolvermos apenas nesse lugar do universo infinito. Não. Nós somos, na verdade, espíritos do universo como um todo e com uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento que pode, evidentemente, exigir mais de um orbe para que nós façamos o nosso crescimento espiritual. Sem questões à frente dessa, questão 176, nós encontraremos uma segunda informação muito preciosa que nos oferece o dado de que os mundos são solidários entre si, ou seja, existe uma relação de parceria entre os mundos. Os espíritos, portanto, eles não se desenvolvem em um mundo só, eles podem migrar de mundos, e eu estou falando de espíritos que podem migrar de planetas, mas os planetas também são solidários entre si, ou seja, as populações planetárias também podem fazer movimentações de um canto para o outro, ou seja, as chamadas migrações planetárias, elas fazem parte da estratégia divina. Não constitui, portanto, um fenômeno de exceção a circunstância através da qual um determinado espírito saia de um planeta para ir para o outro. Isso não está, na verdade, posto como sendo uma coisa escandalosa, uma coisa estranha demais dentro da lei que Deus estabeleceu. Ou seja, migrações planetárias são fenômenos que estão na ordem do dia, são coisas que são plenamente até esperadas no processo de desenvolvimento dos espíritos. Quando nós tomamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, que trata sobre a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, existe ali várias características dos mundos de provas e expiações. E uma das características que são apresentadas dentro desse texto é que os espíritos de provas e expiações são espíritos exóticos. Exóticos. Aí você diz exótico? Como assim? Tem 3 olhos, 5 mãos? Porque ele é exótico, não é uma coisa... Mas exótico não significa que ele é esquisito. Exótico significa que é de fora. Então, por exemplo, para mim, açaí é uma fruta comum. Em outras regiões do país, é uma fruta exótica. Assim como, de repente, frutas que são comuns daqui da região, na Amazônia, vão ser consideradas como frutas exóticas, ou seja, isso quer dizer que os habitantes dos mundos de provas e expiações, eles costumam migrar, tá? É uma característica razoavelmente comum desse processo de desenvolvimento dos espíritos. A migração das almas nesse majestoso balé que acontece e que faz parte da misericórdia, do amor de Deus.
As migrações planetárias, elas não são, na verdade, a rigor, uma punição. Elas não podem ser vistas por nós como se elas fossem fruto de um castigo ou de uma revolta de Deus com a desobediência das criaturas. Não, isso é do fenômeno natural. O balé das almas pelos mundos, a migração dos espíritos entre os planetas, é um processo plenamente esperado. E existem dois fatores que, de certa maneira, determinam o orbe aonde a gente vai viver. Então, por que estamos na Terra? Por dois fatores. Nós temos um fator forte, que é o fator predominante, é o que manda de verdade, é o primeiro. E tem um fator segundo, que é um fator fraquinho, que serve para o desempate. Qual é o fator forte? O fator forte é o grau de evolução. Porque estamos na Terra, porque o nosso grau de evolução é compatível com o nosso planeta. Tá, mas se o universo é infinito e tem tantos outros mundos de provas e expiações, por que eu estou na Terra? Por que eu não estou num outro lugar, outra galáxia, em outro canto, num planeta também de provas e expiações, mas numa outra condição? Porque aqui estão meus amores. Então, aonde estão meus amores é o critério de desempate. Então, havendo uma migração planetária, a Terra melhorando e nós não, nós perdemos a concessão de permanência porque nós não temos o padrão evolutivo da Terra. Então, a gente deveria migrar. Não, mas os meus amores estão aqui, mas é fator fraco. O fator forte é o padrão evolutivo. Então, vai migrar. O dia que a gente conseguir o padrão de um mundo de regeneração, a gente pode sair da Terra para ir para um mundo de regeneração. Mas para onde eu vou? Para aquele onde estão os meus amores. Então é isso que faz a movimentação dos espíritos nesse sentido. E como esse assunto é um assunto que gera muita dúvida, muitas questões, que a gente fica até conversando, tentando entender como é que esse assunto funciona, eu resolvi trazer uma apresentação para ajudar a gente a entender isso. Bora ver uma apresentação aqui para ver se a gente consegue entender como é que tudo funciona. Então vamos lá, a gente vai conversar mais um pouquinho hoje sobre migração espiritual planetária. Eu trouxe algumas informações para ajudar a gente a compreender esse fluxo. Essas informações, elas estão no livro A Gênese e também no livro Obras Póstumas, uma mensagem recebida em 26 de abril de 1866, chamada na obra Obras Póstumas de Regeneração da Humanidade. Esse conteúdo, somado ao capítulo 18 da Gênese, forma a base da nossa discussão de hoje. Então vamos lá. Bom, nenhum de nós aqui ignora que nós temos, pela leitura que a doutrina espírita nos dá, 5 padrões didáticos de planetas. Aí eu segui aqui as cores do arco-íris, tá? Então, primitivo, depois provas e expiações, na próxima etapa, regeneração, etapa seguinte, mundos ditosos, e no topo dessa camada nós temos os mundos celestiais. Então aqui nós teríamos a gradação da evolução dos orbes. Muito bem. Só que quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente descobre que não é assim, que não é um degrau, isso não é uma escada, isso é uma rampa. É uma rampa. O pessoal pensa que vai dormir demônio e vai acordar anjo, não vai. A evolução, ela vai se dar muito lentamente. Nós vamos mudar muito lentamente, porque esses primeiros aqui são os mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Resumidamente, pré-história. Provas e expiações, nem vou definir que somos nós. Inteligentes e o mal sobrepuja o bem. Regeneração não é mundo superior, tem o desejo de mudar e é como se fosse a bonança após a tempestade. As pessoas querem ser melhor.
É isso que caracteriza o mundo de regeneração. Mundos ditosos, já somos voltados para o bem, e aqui o bem supera o mal. Ora, se em provas e expiações o mal supera o bem, e nos ditosos o bem supera o mal, no regeneração está mais ou menos, né? Vamos lá. E nos mundos celestiais, onde opera o supremo bem, a gente tem pouquíssima informação sobre isso, até porque está muito longe. Mas esses mundos não são uma escada, eles são, na verdade, uma lenta gradação de um mundo para o outro. Então, a gente vai se transformando a cada dia, a cada momento, vai acontecendo a mudança no nosso orbe. E aí a gente vai vendo que os mundos primitivos, muito lentamente, se transformam em provas e expiações. Provas e expiações vai lentamente virando regeneração, e assim sucessivamente. Então, se isso é verdade, também não tem essa linha que separa um do outro. Vamos esquecer linha, não tem. Na verdade, é um espectro só, e que a gente vai progressivamente ganhando características, e quando a gente se descobre, a gente já é a outra coisa. Estou confundindo vocês? É como se fosse a adolescência. Então a gente vai, hoje ele é menino, você olha daqui a 15 anos, já é um jovem. Mas quando foi que isso aconteceu? Ah, meu querido, foi tão devagarzinho. E é assim, foi devagarinho que a gente foi se transformando e vai continuar se transformando nesse processo evolutivo que nós temos para viver. Então, dentro dessa leitura, o que acontece em termos de migração planetária? Vamos ver o que a gente tem de notícia sobre essa questão na literatura. Existe um tipo de migração que pouco se comenta no movimento espírita. Pouco, mas se comenta mais menos. Migração individual. O que é migração individual? É lógico que se ela é migração individual, ela só pode ser individual, né? Então, é um indivíduo, não é uma massa, é uma criatura, é um espírito que migra de orbe. Ele sai de um planeta para o outro, individualmente. Essas condições, elas vão acontecer de maneira facultativa, ou seja, o espírito elege se ele quer ir ou não quer, porque é uma migração individual. Os mentores consultam, você quer, ele aceita ou não. E também, além de ser facultativa, ela é sempre para mundos melhores. Sempre para mundos melhores. Eu tenho um planeta, eu estou andando mais depressa do que a minha turma, então eu sou convidado a ir para um mundo melhor. Aceito se quiser. E um detalhe que a literatura nos coloca é que isso acontece sempre fora da transição planetária. Se estiver fora da transição planetária e o cara se transformar, ele tem a possibilidade de ir para um mundo melhor, individualmente. Está claro? Beleza. Fora da transição, se for na transição não tem migração individual. Tá bom? Bom, se isso está claro, vamos fazer um exercício. Exercício. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um mundo que eu estou chamando de mundo A, e estou chamando aqui o mundo B. E nesse mundo A que nós estamos tendo, eu tenho um espírito que aparece aqui nesse mundo A. Esse espírito aqui, que está num período ainda laranja, que é um período de provas e expiações, ele já está amarelinho, já está maduro, está amarelinho. Ele já é de regeneração, mas ele está no mundo de provas e expiações. Ele se transformou fora da época da transição. Fora da época da transição. Então, para esse espírito que se transformou fora da época da transição, eu faço uma pergunta para ele. Você gostaria de migrar para o mundo B, que é o mundo já mais avançado? Aceita ou não aceita? E aí ele diz, eu aceito. Se ele disser que aceita, então ele sai do mundo de provas e expiações, vai para o mundo B em regeneração. Tranquilo? Alcione.
Ok? Transformou-se e migrou fora do período da transição. Exercício 2. Nós temos uma segunda situação. Agora eu tenho um espírito que se transformou durante a transição planetária. Se ele se transformou durante a transição planetária, ele não vai receber o convite. Por que, meu Deus do céu? Por que essa maldade com ele? Ora, por quê? Porque o mundo já vai virar regeneração. Daqui a 500 anos já vai ser. Para que eu vou mandar um cara para lá, para depois mandar ele para cá, porque os amores dele estão aqui? Então é melhor ele ficar. Então ele fica, colabora na... Bom dia, Eulália. Então ele fica no planeta de provas e expiações, ele fica aguardando, colaborando a transformação desse orbe, porque daqui a pouco já vai ser regeneração. Então ele pode dar uma força nesse sentido. Se a gente perceber na obra última do Manuel Filomeno, nos rumos do mundo de regeneração, tem uma série de entidades que estão colaborando, que poderiam ir, mas estão aqui para colaborar na transição. Então, nesses casos, o mundo B está aqui, ele vai então desencarnar e vai para o mundo espiritual, vai, colabora, passeia, volta e fica aqui esperando o andamento do orbe. Então não há a migração individual nesse período. Tranquilo? Vamos para frente. Falemos agora de migração coletiva. Essa nos interessa mais porque essa é mais interessante. Ela é exatamente o oposto da primeira. Se ela é coletiva, evidentemente ela é coletiva. Então, ela vai ser uma massa de espíritos, uma quantidade grande de entidades que vão vivenciar essa experiência. Diferente da primeira, que era facultativa, aqui o negócio é compulsório. Você vai. No outro perguntava, você aceita aí? Bezerra disse que não queria. Mas aqui não tem, eu não quero, vai. Então elas são compulsórias. Outra característica, nas migrações individuais migrava para cima, para mundos melhores. Aqui migra para mundos mais atrasados. A migração coletiva é para baixo. E quando é que ela acontece? Ela acontece nas transições planetárias. Então, as transições planetárias marcam as grandes migrações, as migrações gerais, migrações coletivas. Kardec, em certos momentos da obra, chama de migração geral. E é interessante, Kardec, na Gênese, comenta que as migrações são em ondas. Não vai tudo de uma vez. São ondas sucessivas que vão acontecendo. Tranquilo? Se todo mundo entendeu, vamos para o exercício. Vamos lá, vamos entender aqui os fluxos reencarnatórios. Nós temos na Terra, fundamentalmente, alguns grupos de espíritos. Nós temos uma torneira grande, bem grande, aberta, aonde estão os maus. Sim, somos nós. Então, nós estamos nesse processo de ida e vinda do mundo espiritual para o mundo corporal com bastante frequência. Então, nós somos aí dessa torneira grande que nós temos. E existem outras torneiras, mas menores, ou seja, tem uma menor quantidade de espíritos. Nós temos uma torneira pequenininha, que é a torneira dos espíritos primitivos, que tem no planeta, tem pouca gente ainda nessa etapa, que está muito mais próxima do mundo primitivo do que do mundo de provas e expiações, e continuam reencarnando. Temos uma outra torneira também pequenininha, que é a torneira dos bons, bem pequena. Então, nós temos a torneira dos que são iniciantes, os maus, que é a maior parte de nós, e a dos bons. Aparentemente estaria fechada, mas falta um grupo. Nós temos os primitivos, os maus, os bons, e tem uma torneira que fica aqui no meio. Além dos maus e dos bons, tem um outro grupo, que são uma torneira pequenininha, muito pequenininha, que são os péssimos.
Os péssimos são aqueles que são endurecidos, porque a gente só é mau. Só é mau. Vocês são péssimos. Na Gênesis, podem procurar depois lá, capítulo 18, item 27, fala dos maus não tocados pelo bem. Esses são os péssimos, os endurecidos. Eu tenho um grupo de espíritos que são muito difíceis, são aqueles que dizem assim: fiz, gostei do que fiz e faço de novo. E não senti nem remorso, senti foi prazer de fazer o que eu fiz. Solta a minha mão para ver se eu não faço novamente. Então esses são os aparentemente incorrigíveis, mas que Kardec chama de endurecidos. Vai amolecer uma hora, porque o espírito tem que progredir. Então nós temos os péssimos também. Essa torneira deveria ter colocado um conta-gota aí, porque os péssimos eles não vêm todos juntos. Quando vem um, os outros não vêm. E quando ele vem, ele demora para vir. Aí quando Gengis Khan desencarna, você agora vai ali sentar, para pensar no que você fez, que agora eu vou chamar Odroaco para reencarnar, você fique ali, agora fulano, tua vez. E aí vem o outro. Então eles não vêm juntos e eles vêm espaçadamente, para que a humanidade consiga digerir. É igual uma água que está fervendo, você vai colocar água fria, você põe só um pouquinho, senão você acaba com a fervura, então coloca só um pouquinho. É normal que seja assim, ou seja, os péssimos são muito regrados à reencarnação deles. Mas, quando chega na transição planetária, ocorre uma mudança. Por quê? Porque na transição planetária é o período no qual a gente vai avaliar quem vai passar aqui por esse filtro e vai conseguir sair do outro lado, e quem fica preso nesse funil sem conseguir, pelo menos por enquanto, passar para o outro lado. Então, quando chega no período da chamada transição planetária, ocorre uma mudança nessa torneira dos péssimos. Está na hora da transição, está todo mundo perturbado. Então, o que Deus faz com essa torneirinha dos péssimos? Ele chega lá e ele vai fechar, né? Para poder a gente fazer a transição. Não, eles aumentam. Na hora da transição, essa torneira cresce, ela abre. Se ninguém percebeu, não é possível. No período da transição, será que a gente está em transição planetária? Pergunte se a torneira dos péssimos abriu. Se a torneira dos péssimos abriu, é porque realmente nós estamos na transição planetária. E essa torneira dos péssimos, ela tem uma característica muito interessante. Ela abre de maneira que está todo mundo aqui, tá? Tem um versículo do Apocalipse que diz assim: e convém que no final dos tempos Satanás seja solto por um pouco de tempo. Não precisa ter medo. Satanás já desceu. Então, uma série de entidades que são de lugares difíceis estão reencarnadas no planeta. Ou ninguém percebeu? Ninguém percebeu que os valores estão invertidos, que o materialismo está dando as cartas na sociedade ocidental, que nós estamos vivendo processos dolorosos de evisceração do ódio, do desamor, da violência, da promiscuidade, da loucura, de uma série de perturbações que a gente não imaginava mais de forma alguma que isso fosse acontecer. Então, quando a gente se depara com essa circunstância, a gente vai perguntar: meu Deus, mas justo na hora que a gente tem que fazer a transição, vai abrir para esse monte de espírito perturbado encarnar? Isso está certo? O pior é que está, sabe por quê? Porque esses espíritos, eles promovem os chamados movimentos catalisadores. Eles vão descobrir quem é bom. Você é bom? Eu sou tão bom. Então conviva com os maus. Então você tem que permitir que nós
convivamos com os maus, para que a gente sinta se somos verdadeiramente bons ou não. Se eu for bom, o mal não esqueci a palavra. Contaminará. O mal não me contaminará. Se nós formos bons, o mal não contamina. Se a gente se contamina com o mal, é porque a gente não é tão bom assim. E as pessoas acham que só tem uma maneira de se contaminar com o mal. As pessoas acham que a gente só se contamina com o mal quando segue o que o mal propõe. Essa é uma das formas de se contaminar com o mal. A segunda forma que a gente tem de se contaminar com o mal é odiar o mal. Assim, esse pessoal aí não tem que matar tudinho. Tem que matar. Se eu quero exterminar quem pensa diferente de mim, eu também não sou bom. Porque o bem não pode usar as armas da violência para se defender. E quando eu falo de violência, eu estou falando de teclado, não estou falando só de arma de fogo, mas o teclado mata às vezes mais do que uma arma de fogo. Então, esses movimentos catalisadores vão permitir com que a gente veja a razão pela qual esses espíritos reencarnam. Eles reencarnam por duas razões. A primeira é por eles mesmos. Claro, eles têm que ter chance. Eles também são nossos irmãos. O planeta está migrando. Se o planeta vai transformar de fase, eles não vão ter outra chance. Oportunidade para eles virem. Mas eles vão perturbar. Só os lobos caem nas armadilhas para lobos. Vão perturbar os que são perturbáveis, os que não forem não serão. E é a oportunidade que esses espíritos têm para que eles se transformem. Então, é uma oportunidade, porque de repente vai que um deles se transforme, não é legal? Então deixa vir. Essas entidades precisam reencarnar. E também, por nós, para saber o quê? Se a gente se perfila com eles, gostei dessa perturbação, porque tem um pessoal que diz assim, mas mamãe, está todo mundo fazendo. Só que uma coisa curiosa, quando mais gente faz coisa errada, o que acontece com a lei de Deus? Continua mais gente fazendo coisa errada. A lei de Deus não muda pela quantidade de gente, ela não funciona assim. Então, se as pessoas têm um determinado padrão de comportamento, a lei de Deus diz assim, tem mais gente fazendo, né? Então vamos mudar. Está na questão 615 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, para saber se a gente se afiniza com eles. E a segunda razão é para ver se a gente os odeia. Porque se nós odiarmos os maus, nós também damos a demonstração que somos imaturos. É por isso, professor, que a gente precisa dessas experiências para entender as coisas como elas são. É confuso? Exercício. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício de compreensão. Exercício número 1 é a Terra saindo da pré-história. Tá bom? A Terra vai sair da pré-história. Então nós temos aqui 3 mundos. Nós temos aqui um mundo chamado mundo A, que está numa situação primitiva, mas já tem espécie humana nascendo nele. Nós temos um outro mundo que está saindo de primitivo para entrar em provas e expiações, e temos um mundo que está em provas e expiações indo para a regeneração. Então está na hora de nós começarmos a ver o que vai acontecer. Vamos dar nome aos bois. Esse aqui é a Terra, tá? Está saindo de mundo primitivo para provas e expiações. Esse aqui é um planeta capelino. Não é Capela, Capela é estrela. É um planeta em torno de Capela. E aquele mundo lá, eu não sei qual é o nome dele não, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer o exercício. A Terra vai sair da pré-história. Então eu tenho ali um mundo primitivo, que só tem espírito ainda bem rudimentar, ainda numa condição bastante primitiva. A Terra tem indivíduos de vários naipes, tem esse que já está amarelinho aqui, tem uns vermelhinhos, tem uns laranjinhas, sei lá, uns que estão indo para o laranja, e aqui eu tenho um planeta capelino, que ele já tem uns caras amarelinhos e tem uns outros que são
verdinho já. Vamos lá? O que vai acontecer? Olhando para a população da Terra, eu vejo que tem uns que têm inteligência rudimentar e que não têm condição de entrar na história. Eles não conseguiram aprimoramento intelectual para entrar na história. Precisam realizar uma nova experiência numa condição primitiva para desabrochar a inteligência que ainda não está satisfatoriamente desenvolvida. Nessas circunstâncias, essas entidades, elas precisam retornar para um mundo onde elas continuem o seu processo evolutivo onde elas estão. Então eu tenho migração nesse sentido, se os espíritos não alcançaram a condição de entrar na história, de participar da história, a inteligência não se desenvolveu. E do lado de lá, eu tenho espíritos que são inteligentes, mas que são endurecidos. Quem são esses? Ali tem um pessoal que poderia vir para cá. Então, os que forem endurecidos, eles vão migrar para o nosso planeta. Esse e esse outro aqui não estão muito bem, eles vão vir para o outro lado. Então, eu compus a Terra com indivíduos que vieram de outro orbe. Então, o que aconteceu aqui? Saíram espíritos do mundo planeta, que era em torno de Capela, e vieram ingressar na Terra, saindo da pré-história para a história. Esses espíritos aqui são inteligentes, mas eram muito endurecidos. E Capela, como é que fica? Bom, ali saiu um pessoal, então tem uma turma que vai entrar também lá, tá? Do mesmo jeito. E esses daqui são os famosos espíritos migrados, que a gente gosta de chamar de exilados. Então são os espíritos migrados de lá para cá. Capela vai receber uma migração de um outro mundo que esse pessoal está saindo de lá, de onde eles estavam, para ingressar nesse orbe. E aí a gente fica com a Terra nesta condição. A Terra então melhorou e ingressa numa nova etapa com essa condição. Espíritos superiores podem vir e voltam para cuidar dos seus entes queridos. Porque vieram só as entidades endurecidas, mas os bons, de vez em quando vem uma Lívia para tentar resgatar um companheiro. Então isso não significa que os espíritos migraram e que seus amores os abandonaram. Eles às vezes vêm, não vêm para ficar, encarna, dá um suporte e volta, tentando alavancar os companheiros da retaguarda. Exercício número 2, a Terra na atualidade. Vamos lá. Agora nós temos aqui um planeta primitivo que está saindo de primitivo para provas e expiações, está em transição. Aqui um que está em transição de provas e expiações para a regeneração e um terceiro fazendo a transição de regeneração para ditoso. Esse mundo B aqui eu sei, isso aqui é a Terra, está saindo de provas e expiação para a regeneração. E os outros? Bom, aquele mundo lá é um mundo de destino, para onde deverão ir alguns espíritos da Terra. E esse mundo C é uma espécie de mundo de origem, de onde virão espíritos para ingressar no planeta. Então, haverá migrações planetárias, haverá 2 migrações planetárias. Haverá uma migração planetária desse planeta para este, do planeta de provas e expiações para a regeneração, na direção do que está de primitivo para provas e expiações, e esse outro que está saindo de regeneração para ditoso também experimentará migrações para determinados espíritos que não vão continuar nessa etapa evolutiva. Então eles são maus. Não, eles são ótimos. Eles são ótimos, só que eles não têm ainda a grandeza para entrar em ditoso. Então eles vão repetir regeneração. Esses aqui são inteligentes, mas ainda são maus. Então não entram em regeneração. Vão repetir a experiência em provas e expiações. Vamos ver na prática isso. Bom, aqui nós temos um planeta que vai ser o destino, né, dos que vão sair. Aqui nós temos um planeta de origem dos que vão chegar, e temos a Terra, que tem esse mingau de gente aqui dentro. Tem até uns caras que a gente não dá nem para saber o que é, né? Que eles estão tudo matizados. Eu não sei nem dizer se... Isso aqui é uma confusão, porque não dá nem para saber se esses 2 ficam ou se esses 2 vão, porque eles
É uma dúvida. E essa questão está tratada na obra básica. O que fazer? Item 29 da Gênesis, tá? Do capítulo 18. O que fazer com os espíritos que você tem dúvida? Tá bom? Então eu tenho aqui 2 espíritos que eu preciso resolver. Então aqui, esse primeiro espírito aqui, eu vou dar até um nome para ele. Esse aqui chama-se Eulália Siqueira, esse aqui. Eulália Siqueira. E esse aqui é o André Bueno. Esses 2. Então, como a gente não sabe o que fazer com esses 2, a gente vai tirar esses 2 espíritos daqui. Porque a gente não sabe o que faz, quando a gente desencarna, eles não migram. Esses que a espiritualidade tem dúvida, eles são retirados e permanecem fora da Terra. Então, retira-se esses espíritos e eles permanecem no mundo espiritual. O que vai acontecer com eles? Eles vão ter que aguardar por um tempo. Isso aqui é na obra básica, tá? Esses 2, eles vão para o cantinho do pensamento. Você tem dúvida? Vamos deixar para a repescagem. Então, tanto a Eulália Siqueira como o André Bueno, eles vão ficar aqui aguardando a oportunidade para o que vai acontecer com eles. Agora vamos tratar do resto. Bom, eu estou vendo que eu tenho alguns aqui que não são típicos do mundo de provas e expiações para regeneração. São espíritos maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem, eles saem do planeta. Gente, só saem os maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem. Esse aqui também é. Pode ir para lá. Então, os 2 saem para o mundo para repetir o período de... Vão para aquele local lá, é um local que está saindo da pré-história para a história. Agora vamos para o lado de cá. Para o lado de cá, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui nesse planeta alguns espíritos que eles não têm o padrão de mundo de todos, eles têm padrão de mundo de regeneração. Eles não vão poder ficar aqui. Eles são almas em grande progresso em termos de regeneração, mas eles não estão ainda no padrão, eles não vão ficar lá, eles precisam migrar. Então, nessas circunstâncias, eles são chamados de geração nova. Eles são... Está lá na Gênesis, eles são propensos ao bem. E essas entidades, então, elas migram. Ele migrou, tá? Vocês não estão vendo, mas ele está ali. E esse outro também migrou. Os 2 migram para cá e integram essa sociedade. E o planeta ali, que também está passando por uma transição, ele colocou esses 2 para cá. Algum outro planeta vai doar para ele entidades que não ingressaram no estágio superior, que migram para ele, para permanecer aqui. Pronto. Estaria tudo resolvido se não faltasse resolver o caso da Eulália Siqueira. Vamos resolver o caso da Eulália. Bom, eu tenho dúvidas, porque ela tem uma coisa, eu não sei. Ela tem uma coisa que... Ela tem uma coisa boa também, mas eu não sei. Então, o que diz o livro a Gênesis? Eles são retirados e são aguardados acabar a transição. Quando a transição acaba, o planeta se organiza. Quando o planeta se organiza, você pega essas entidades e devolve para lá. Você encarna esse cara depois da mudança. E aí você vai ver se ele se adaptou ou não. E aí, essa pessoa... Essa Eulália Siqueira, ela chega e ela participa dessa sociedade mais organizada e ela acha lindo isso e ela se adapta. Ficou. E agora o André Bueno. O André Bueno também a gente vai trazer para cá. O André Bueno, ele também é um cara difícil. A gente vai trazer, vamos ver se ele vai se adaptar. Quando ele chegou lá, ele viu tudo muito organizado. Não, isso é muito organizado. Não. Não dou conta disso, é muita ordem, é muita disciplina. Não aguento, eu gosto daquela confusão, eu gosto daquela coisa. E aí, ele se mostra de uma maneira bastante inadaptada nessa sociedade, e aí para ele a migração tardia. Ele vai depois, quando a gente percebe que ele não adaptou. Como vocês podem ver, até aqui tem repescagem, gente. Então, nós não podemos... A gente faz um pavor com relação à transição planetária. Meu Deus, o mundo vai se acabar, não vai todo mundo embora.
os espíritas vão tudo embora. Ai, meu Deus, isso não é verdade. Não faz sentido tanto investimento do governador planetário para depois mandar todo mundo embora daqui, gente. O mais lógico é a gente ter uma migração intraplanetária. O que é isso? A gente não encarnar mais no Brasil. Porque pense bem, o governador planetário juntou todo mundo num lugar só, criou aqui um centro de formação, né? Aí aqui tem milhões de pessoas estudando sobre espiritualidade, não é só no espiritismo, tem um monte de doutrinas também estudando sobre espiritualidade. Tem muita gente. Olha a quantidade a literatura que a gente tem disponível no Brasil para estudo de coisas espirituais. Meu Deus, é uma coisa imensa. Tem nada em outros lugares. Então, se o governador é planetário e ele não é governador nacional, ele é planetário, o que ele deve estar fazendo? Montou um centro de formação, disse agora esse centro de formação vai gerar as pessoas que vão colaborar nos outros países. Eu não quero assim, como é que eu vou dizer, desejar o mal para ninguém, mas as nossas próximas existências devem ser longe daqui, em lugares onde de repente o espiritismo nem exista, e a gente não necessariamente vai reencarnar no meio espírita, vai reencarnar na área da filosofia, na área da educação, na área, sei lá, da religião mesmo, entre outras doutrinas, nascer protestante, muçulmano, budista, para iluminar determinados conhecimentos. Alguns de nós podem até ficar no Brasil, fora da doutrina espírita, outros dentro, alguns fora do Brasil, desenvolvendo a doutrina espírita. Outros podem ficar no Brasil e reencarnar no Palácio do Planalto, né? Lá no Congresso. Pode ser alguém que vai trabalhar lá, pode ser. A gente está de gente em todo canto. Então, repare, o Brasil não é o coração do mundo? Se o Brasil é o coração do mundo, o mundo é o corpo. Qual é o papel do coração para o corpo? O que o coração faz para o corpo? Bombeia sangue, nós somos o sangue. Então, o coração do mundo está fazendo aquele período da diástole, ele está enchendo de sangue, depois ele vai e vai jogar as hemácias cheias de oxigênio no corpo inteiro, para que a gente oxigene o planeta. Então, essa encarnação é só o treinamento, tá? A próxima é que é o testemunho. Vamos para frente. Então, bom, aqui a gente pode desligar. Então, o que a gente percebe desse processo de migração? Que a história, na verdade, ela não contém um elemento punitivo, castigador, como a gente às vezes pensa. Só que os espíritos que experimentam esse processo migratório, eles não pensam assim. Os espíritos que experimentam a migração, eles têm a sensação de uma desgraça que aconteceu na vida deles. Então, eles colocam da pior maneira possível o processo da migração planetária. Os hindus criaram um sistema de castas, aonde o pária é aquele que foi o desobediente da encarnação anterior. Ah, você foi desobediente? Vai encarnar pária, viu? Então a punição é você ser o pior, você não ter condição de ter ascensão social, porque você é um devedor da lei, por isso que você renasce como pária. Eu olho, é pária? Devedor da lei. Então eles têm a leitura da reencarnação e os párias como se fossem a punição da lei para os desobedientes. Nós temos também, ali na região do Nepal e até no próprio Egito, a ideia da metempsicose, a possibilidade das almas voltarem como animais. Por quê? Porque eles se viam em corpos de animais. Os gregos criaram o mito da caixa de Pandora. Pandora foi a primeira mulher, sempre é mulher, né? A primeira mulher que foi criada e deram para ela uma caixa e disseram para ela, não abre. Foi o mesmo que dizer, abre. Não abre. Porque dentro dessa caixa tem todos os males da humanidade. Aí ela desobedeceu. Quando ela desobedeceu e abriu a caixa,
tudo de ruim que existe saiu dessa caixa e a humanidade é desse jeito por causa da Pandora que abriu a caixa. Então vocês veem que, novamente, a curiosidade da criatura humana, representada no elemento feminino, é que trouxe o mal para a humanidade. Quando você vai para os hebreus, existe também um mito entre os hebreus, a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é uma história que conta o quê? Que eles viviam num local lindo e maravilhoso, que era um mundo que estava igual ao nosso, todo lindo, com internet, Facebook, tinha tudo, ar-condicionado, carro, avião, celular. E por desobediência, o que aconteceu? Tiveram que sair do mundo em que viviam e vieram para o lugar que eles disseram que foram expulsos do paraíso. Não era um paraíso. Isso aqui não é um paraíso, gente. Não é um paraíso. Mas em vista do que eles viviam, eles tinham a sensação do degredo. Então, criou-se no ideário judaico a ideia da expulsão do paraíso. Que Deus, então, olhando a desobediência do homem, no caso foi Eva que pegou a maçã, a serpente sugeriu a ela que pegasse, ela pegou, comeu, dividiu com o marido pegou. Quando Deus perguntou, por que você comeu a maçã? Foi a mulher que você me deu que me deu. Aí ele perguntou para a mulher, por que você comeu? Foi a cobra, foi a serpente que me passou, um jogando a culpa para o outro. Então, eles são expulsos do paraíso, nessa leitura mítica, que representa exatamente esse processo expiatório que a gente experimenta nas migrações planetárias. A história da migração, contada pelos espíritos que sofreram o degredo, é uma história de muito sofrimento, como se eles tivessem sido abandonados por Deus. Deus os castigou com uma situação através da qual eles são punidos, irão sofrer. E o texto traz os sofrimentos que eles terão. A partir dali, a mulher iria parir com dor, o parto seria doloroso, mas isso não é tão ruim. A segunda parte é pior. E tu estarás submetida ao teu marido. Essa é a parte. A primeira, o parto ainda vai lá, né? Mas assim, ela vai dar à luz com dor e estará sujeita ao homem. O homem vai comandá-la. E para o homem, vais ganhar o pão com o suor do teu rosto, que é o nosso tema, inclusive. Ganhar o pão com o suor do rosto, o que será que significa essa expressão? Essa expressão vem nos lembrar que, nas condições que eles enfrentariam, chegando na Terra, naquele período da saída da pré-história para a história, eles iriam se defrontar com a necessidade de construção da civilização. Então, estava tudo por fazer, os conhecimentos todos por serem alcançados. E é impressionante a genialidade desses povos antigos que, sem ferramentas adequadas, fizeram um gigantesco processo de desenvolvimento tecnológico. Eratóstenes calculou o raio da Terra sem nenhum tipo de ferramenta, só com a distância entre Alexandria e Siracusa. Homens incríveis que criaram coisas fantásticas, a arte daquele período, capacidade dos romanos de criar um modelo de direito que até hoje é a estrutura do direito romano do Ocidente. Uma coisa impressionante. A sabedoria que eles possuíam, esses homens eram incríveis, fantásticos. Só que para eles era uma dor lancinante ter que enfrentar uma sociedade tão primitiva em que eles tinham que edificar as coisas do braço, não tinha uma ferramenta, tudo feito com força física. Então tu vais ganhar o teu pão com o suor do teu rosto. E foi o que aconteceu. Durante boa parte da história da humanidade, o homem fez muito sacrifício para que ele conseguisse ganhar o seu próprio sustento, para que ele se desenvolvesse. Hoje a gente já não tem mais assim, né? Máquina para tudo, o esforço físico está ficando cada vez menor, e a gente assim, não está mais ganhando pão com o suor do rosto, agora está tranquilo, nem sua, no ar-condicionado,
não ganha mais o pão com o suor do rosto. Nesse sentido, o suor do rosto ele não pode representar apenas o sentido literal da expressão, mas a gente vai conseguir o nosso pão espiritual, o nosso alimento de desenvolvimento enquanto espíritos que somos, com muito esforço. Seria tão mais fácil se tivéssemos obedecido e estivéssemos enfrentando as dificuldades que são naturais de um mundo de regeneração, que não é um mundo superior, mas é um mundo melhor do que esse, é um mundo que ainda tem defeitos, tem problemas, mas as pessoas querem acertar. Essa é a grande diferença do mundo de regeneração para o mundo de provas e expiações. Às vezes as pessoas acham que a gente vai mudar geneticamente para ser regeneração. Não vai. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os corpos são os mesmos. O que muda é o desejo de ser bom, a vontade de mudar. Então, é a disposição íntima do homem de querer ser melhor. Veja que é mundo de regeneração, não é mundo de regenerados. A gente vai se regenerar na próxima etapa. Então, vamos descobrir o desejo de ser melhores. E seria tão melhor se nós tivéssemos ficado lá, se nós tivéssemos desenvolvido as nossas potencialidades lá, sem a necessidade dessa migração planetária. Poxa, seriam provas menos difíceis. A gente não enfrentaria tanta dor, tanta lágrima, tanto sofrimento, como nós enfrentamos na saga da história da humanidade, pela desobediência que fez com que os capelinos viessem para a Terra para compor a sociedade terrena. Seria tão mais fácil para eles. Então, ganhar o pão com o suor do rosto significa ingressar numa realidade social aonde você vai ter grandes desafios para que você consiga vencer as suas imperfeições. Como nós éramos endurecidos, difíceis, nós tivemos que reencarnar neste orbe para enfrentar enormes dificuldades para que conseguíssemos superar a nossa pequenez. E esse suor do rosto, o pão com o suor do rosto, não é o salário que eu tenho que carpir a terra para conseguir tirar o sustento. É, na verdade, todos os esforços que eu tenho que fazer para me alimentar espiritualmente. Nós poderíamos, por exemplo, ter famílias melhores, mais harmônicas, com menos dificuldades, mas exatamente por sermos espíritos endurecidos, nós renteamos com uma série de dificuldades desnecessárias para os nossos processos de amadurecimento, se nós tivéssemos sido um pouco mais obedientes. Então, os dramas familiares que nós experimentamos, eles são resultado exatamente dessa nossa inobservância da lei de Deus. Quantos males nossos em família não decorrem da lei de causa e efeito simplesmente, mas da nossa conduta? Façamos um inventário das dores que a gente tem e perguntemos: qual das dores que a vida me traz são causadas pela lei de causa e efeito e qual é o conjunto de dores que são causadas pelas outras pessoas? E a gente vai descobrir que a maior parte das nossas dores são causadas por nós mesmos. É o homem que produz o sofrimento do próprio homem. É claro, a gente tem as nossas dores da natureza, o corpo que tem uma dificuldade, um problema outro, mas a maior parte das dificuldades que passamos decorre das próprias criaturas. O homem é o lobo do próprio homem. Então, nesse cenário que a gente hoje se movimenta, a gente precisa despertar para isso, para que a gente consiga compreender que a gente só vai conseguir o pão com o suor do próprio rosto. Quando nós nos empenharmos a nos alimentarmos espiritualmente com os esforços que a gente faz para mudar a nossa realidade. Aquele de nós que já compreendeu a lei da reencarnação, que já entendeu os processos do mecanismo da lei de causa e efeito, que enxerga o grupo familiar onde está inserido, tem o dever de fazer a leitura espiritual da família em que se encontra. E ao invés de dizer: meu Deus, eu não aguento mais esse pessoal, eu não aguento mais, meu Deus, me leva daqui porque eu não suporto mais isso. Na verdade, não compreendeu que é só com o suor do rosto que vai conseguir o pão.
Então, está na hora de nós mudarmos a postura e descobrirmos que a gente precisa efetivamente nos voltarmos para o resgate coletivo de todos nós do grupo familiar. Seria muita ingenuidade nossa achar que Deus reuniu todo mundo por um simples capricho. Se Ele reuniu, Ele tem um propósito do porquê que Ele juntou essas almas. E a gente precisa aprender as leis universais para poder aproveitar o tempo. E não esperar perfeição das pessoas. Não esperar que as pessoas nos entreguem aquilo que nós também não entregamos para elas. E nós queremos que elas nos deem. Então eu quero me alimentar do pão do amor sem entregar o amor. Não é possível, porque é primeiro necessário plantar para depois colher. Então eu preciso movimentar o meu interior de maneira efetiva para poder dizer: eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para merecer o meu amor. Não criar expectativas com relação aos nossos entes queridos daquilo que eles não podem oferecer. Não criar a expectativa de que nós podemos sim, claro, fazer uma família perfeita. Não vai dar certo. Tem vezes que dá, mas tem vezes que não dá. Tem vezes que a gente vai orar, vai se transformar e a família vai realmente aprumar e vai seguir, mas tem vezes que não vai. Tem vezes que a gente vai suar uma existência inteira e não vai colher ainda os frutos daquilo que a gente fez. A nossa tarefa é a tarefa de semeadura, não é de colheita. Eis que o semeador saiu a semear. O nosso papel é semeadura. Às vezes você tem um filho difícil, problemático. Meu pai do céu, não aguento mais. E a doutrina espírita nos diz que se a gente desistir dele, porque ele é rebelde, nós desaceleramos o progresso dele. Como? Porque quando ele desencarnar, ele vai dizer: eu dei errado porque a minha própria mãe desistiu de mim. Mas se eu não desistir dele, ainda que eu não colha os frutos da mudança dele, ele se sentirá chamado pela lei de causa e efeito, pelo tanto que recebeu e por aquilo que ele não deu. Então você impulsiona o progresso do outro, mesmo que você não colha. Não faz mal ele não entregar. O importante é que eu entregue. Nós não estamos em família para que nós mudemos a vida do outro. Nós estamos para mudar as nossas vidas, para vencer a nossa indiferença, o nosso desamor. A gente, eu estou em família porque eu tenho que resgatar o meu filho. Não! Você tem que resgatar você mesmo, através dele. Agora, se ele não quiser vir, aí a questão é dele. Mas a gente não deve mover-se na direção de desistir das pessoas na expectativa de que é assim que a gente vai conseguir o progresso. O nosso progresso, o pão espiritual que a gente vai conseguir colher, vai ser quando nós conseguirmos verdadeiramente suar, esforço, recomeçar de novo. Ter um filho que tem envolvimento com droga é uma tarefa para toda a existência. Ter um pai ou uma mãe com Alzheimer é uma tarefa que você não vai esperar recompensa, porque ele vai cada vez mais estar mais limitado. Então é entregar-se sem esperar uma devolução. O nosso problema é que a gente quer receber de volta, como se a vida fosse só a existência, e ela não é a existência. O que foi que Alcione recebeu dos outros a quem se doou? O que ela recebeu? Nada. Ela se doou a vida inteira. E é isso que caracteriza a grandeza das almas evoluídas. Não é exatamente a doutrina espírita, mas a cabala judaica tem uma frase muito boa em que ela diz assim: as grandes almas não se caracterizam por fazer grandes coisas, mas sim por colocar grandeza nas pequeninas coisas que faz. Vai cuidar do filho? Cuida com carinho. Vai dar alimentação para o pai que já está sequelado? Faz com amor.
Entrega. Esse é o suor do rosto. Se somos nós contados entre aqueles que migramos para a terra e que agora estamos enfrentando uma nova transição, a gente tem que aprender que vai ter que suar espiritualmente para que a gente possa se alimentar. Nós todos temos tanta fome de paz, tanta fome de Deus, tanta fome de felicidade, tanta fome de tanta coisa, e a mesa está posta, mas a gente não come, porque as experiências estão postas para que eu sue, para que eu me esforce, para que eu promova meus processos de renúncia, para que eu empreenda as mudanças interiores dentro do meu ser, para que eu consiga fazer as transformações que são imperiosas para que eu consiga bem responder ao processo da transição planetária. Assim, portanto, nesse nosso momento de reflexão, aprendamos a ouvir as mensagens da vida, a reconhecer nos espaços em que nos movimentamos os chamados de Deus para o nosso esforço pessoal, sem esperar as facilidades da terra. Não esperemos as alegrias da terra, porque o pão será comido com o suor dos nossos rostos, o suor espiritual que nós teremos que verter para que a gente consiga verdadeiramente se aproximar das virtudes que são necessárias para o ingresso nessa nova sociedade que se aproxima. Se alguém tem dúvida de qual virtude precisa ter para que consiga alcançar a regeneração, e se tudo isso que eu falei for muito complicado, fiquemos com uma única frase de Jesus. Se a gente quiser saber como eu faço para alcançar o próximo estágio, como eu faço para ingressar na sociedade de regeneração, que virtudes eu preciso ter para que eu consiga ser aqueles que serão contados entre os que ficam, indiferente daqueles que vão sair do planeta. Guardemos a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Desenvolvamos a mansuetude e guardemos o nosso espaço no seio de Deus, pela grandeza de desenvolver o suor dos nossos rostos para ganhar o pão espiritual. Bom dia para todos nós.